Muitos de nós falamos, a mente tem poder, vocês provavelmente já ouviram, a mente tem poder, o que você pensa se torna realidade, e tudo mais. Eu mesmo já postei várias vezes aqui em relação a isso, falo muitas vezes, falo nas minhas palestras, falo nos meus vídeos, falo para os meus clientes, enfim. Esse poder que a mente tem. Mas quando a gente fala a mente tem poder, parece uma coisa bem abstrata, né? Parece que é uma coisa que acontece com algumas pessoas sim, com outras não. Será que esse poder da mente, ele é algo que é possível de ser acessado? Ou será que esse poder da mente é algo que acontece somente com alguns sortudos, com uma meia dúzia de pessoas que têm sorte, né? Ou não? Será que nós podemos utilizar esse poder, acessar? Como que a gente pode acessar esse poder da nossa mente? Se é que nós podemos acessar, né? E para entender o poder que a mente tem, para entender esses processos, onde a nossa mente pode nos levar, onde nós podemos chegar com essa mente, nós precisamos entender primeiro o que é, né, a mente. Então, o que é a mente? Quando a gente fala a mente tem poder, do que nós estamos falando? De qual estrutura corporal nós estamos falando? O que é mente, então? Para que a gente entenda, a mente é dividida dentro das teorias de hipnose, dentro das teorias que envolvam esses tratados sobre a mente, como uma espécie energética, tá? A mente é uma energia, né? Ela não tem uma corporificação, vamos dizer assim, uma morfologia física, né? Ela não, se a gente abrir o nosso cérebro, nós não vamos encontrar ali uma mente, uma estrutura que é a mente. A mente é uma energia, ela trata-se de funcionamento. Muitas pessoas, inclusive da área das neurociências ou da área que envolve mesmo os estudos sobre a mente, o cérebro, classificam a mente como, dividem a mente entre o cérebro sendo o hardware, né, que é a máquina, a estrutura física, e a mente sendo o software, né? Mas mente e cérebro continuam conectados, não são desconectados, enfim. Mas essa analogia é uma boa analogia, né? Em que a mente é o software, e o cérebro é o hardware. Então, o que isso quer dizer? Que para que a mente funcione precisa-se de um cérebro, mas a mente é aquilo que anima esse cérebro. A mente são as imagens mentais que nós vemos, né? As imagens psíquicas, os nossos pensamentos, a transformação de emoções e a captação dessas emoções em sensações, tudo que envolve os nossos sentidos e a interpretação dessas informações, né, que esses sentidos captam, nós estamos falando de mente. Mas a mente, ela pode ser dividida ainda entre mente consciente, subconsciente e inconsciente, tá? Nós vamos tratar, a nossa mente inconsciente é a mente que trata das nossas funções fisiológicas e não são mais profundas, né? Como o ritmo cardíaco, o funcionamento dos nossos órgãos, né? Do nosso sistema nervoso autônomo ali, vamos dizer assim, que também está conectada com todos esses processos de poderes mentais, uma vez que a mente se manifesta no corpo e o corpo se manifesta na mente, enfim. Mas hoje nós vamos tratar da mente consciente e do subconsciente, né? O subconsciente tornou-se uma palavra aí, muito abordada, muito falada nos últimos tempos, principalmente se tratando da difusão, né, da divulgação da programação neurolinguística, se tratando da difusão da hipnose e das terapias e das estruturas dos estudos que envolvam, né, a relação com a mente. O que é interessante nessa representação do consciente e do subconsciente aqui do desenho que eu trouxe é que, reparem aqui, ó, a nossa mente consciente, ela representa 10% apenas. Tem gente que fala que é 5%. 5% daquilo que nós experienciamos e vivenciamos
do nosso dia a dia, né, são com a mente consciente, ou seja, só essa pontinha do iceberg ali, como está desenhado. Já esse restante de iceberg ali seria o nosso subconsciente. O que é o subconsciente, então? Ele cuida das funções vitais, da criatividade, é a sede dos nossos hábitos, das nossas crenças, tá? Não está aparecendo muito bem aí na imagem, mas é a sede das nossas crenças, dos nossos hábitos, das nossas emoções e sentimentos, dos nossos padrões comportamentais e das memórias de longo prazo. Enquanto a mente consciente, né, não é a consciência. A mente consciente é o nosso cérebro, a nossa mente de vigília, nosso estado de vigília. Quando nós estamos realmente antenados, presentes no agora e realizando as ações de uma maneira consciente, nós estamos agindo, né, pensando de uma forma que nós nos encontramos num estado de vigília, tá? Então, o consciente ele é responsável pelo quê? Pelo raciocínio, por julgar e criticar, pelo planejamento, pelas análises conscientes, né? Pela tomada de decisões conscientes e pela memória de curto prazo. Então, quando a gente lê uma informação, quando nós assistimos a uma nova informação, nesse momento, ela vai para a memória de curto prazo, ela fica presa na nossa mente consciente. Essa memória de curto prazo, assim como no computador, ela tem um período de duração, né? Quando esse computador é desligado, essa memória tende a se perder. Para que ela seja armazenada, ela precisa ir para o nosso subconsciente, que é a sede das nossas memórias de longo prazo, tá? Além de outras funções. O que eu quero chamar a atenção aqui do subconsciente é que ele é a sede das nossas crenças e dos nossos hábitos. E essas crenças são fundamentais na nossa estrutura psíquica, são fundamentais em relação àquilo que eu vou falar hoje, que é o poder da nossa mente. As nossas crenças regem a nossa vida. É aquilo que nós acreditamos no nosso mais profundo da nossa mente, é aquilo que vai direcionar as nossas ações, todas as nossas ações do dia a dia. São as nossas crenças que fazem com que nós enxerguemos o mundo da forma com que nós enxergamos, né? E isso pode parecer aí uma questão única, né? Uma questão de, nossa, então eu sou único graças à minha mente subconsciente, graças às minhas crenças. Mas também são essas crenças que muitas vezes estão ferrando com você, com seus planejamentos, com aquilo que você deseja alcançar e não consegue, com o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de se comportar, com os seus hábitos que para você parecem normais, porque você os executa, mas que podem estar ferrando aí, como eu disse, com os seus resultados, podem estar ferrando, atrapalhando a sua projeção na vida, atrapalhando a conquista, né, daquilo que você deseja, atrapalhando as suas relações, atrapalhando você no seu trabalho, você de se projetar para novos trabalhos, tá? Para novos rumos, atrapalhando a sua saúde, enfim. Tudo isso está preso na nossa mente subconsciente. A nossa mente subconsciente, ela não para nunca de trabalhar. Quando a gente dorme, nós rebaixamos o nosso senso crítico, nós rebaixamos o nosso estado de consciência, né? O nosso estado de vigília, que faz parte da mente consciente, e o nosso subconsciente começa a trabalhar incessantemente, né? Para reelaborar aquilo que nós vivenciamos durante o dia, para armazenar informações, para jogar fora informações, né? Para fazer com que as nossas programações internas, os nossos hábitos e as nossas crenças sejam preservadas. Olha a importância dessa mente subconsciente, né? Então, o Joseph Murphy, o Napoleon Hill, que são autores famosos aí dessa área dos conhecimentos sobre mente, né, sobre comportamento e subconsciente, eles colocam o subconsciente como se fosse a terra. Vamos fazer uma analogia do subconsciente, é como se ele fosse a terra, né? Então, o que essa terra faz? A terra é aquilo que a gente planta e a terra germina aquilo, né? Aquela germinação que a terra faz
floresce e se transforma num fruto, né? Então a terra é responsável por gerir, por gerenciar, por nos auxiliar essa semente que nós plantamos a crescer e a florescer. Então essa é a função do nosso subconsciente, garantir que aquilo que foi implantado na nossa mente, aquilo que nós acreditamos, a nossa verdade interna, seja realizada, seja consolidada, seja diariamente estabelecida, né? Então é isso que a nossa mente subconsciente faz. Então o nosso foco aqui, para entender o poder da mente, não está no que nós fazemos de maneira consciente, e sim está mais enfaticamente no que nós fazemos de maneira inconsciente, está nas nossas crenças, nos nossos hábitos, tá? E como que isso então se consolida, como que isso se forma no dia a dia? Nós temos aqui uma série de filtros que dentro do nosso cérebro, dentro da nossa mente, na verdade, que são os responsáveis por gerenciar essas informações. Nós vivemos num mundo de informação, não só porque tem internet, não só porque tem rádio, TV, não. Tudo no ambiente é informação, nós vivemos explorando essas informações. Se eu sinto o cheiro, é uma informação que está entrando. Se eu visualizo alguma coisa, é uma informação que está entrando. Se eu ouço alguma coisa, é uma informação que está entrando. Se eu toco alguma coisa e sinto isso com o meu corpo, é uma informação que está entrando. Esse é o primeiro passo das informações. Então nós estamos explorando o ambiente o tempo inteiro. As informações estão caindo, estão sendo transferidas, nós estamos interagindo com informações o tempo inteiro. Essas informações então passam pelos nossos filtros mentais, né? Que filtros são esses? Esses são os filtros trazidos pela PNL, que são filtros de omissão, generalização e de distorção. Então essas informações, aquelas que são irrelevantes para nós, que não fazem parte das nossas crenças ou que vão contra as crenças que nós temos implantadas no nosso subconsciente, elas são omitidas. Então essa informação não serve, tá? Então ela é omitida, ela é ocultada, vamos dizer assim, da nossa consciência. Aquelas informações que fazem parte, que são similares com aquilo que nós já temos de informação interna, com aquilo que nós já temos consolidado como crença, elas são generalizadas, são incorporadas nessas crenças. Então, quando nós vemos, por exemplo, um exemplo só, uma porta, né? Quando nós vemos uma porta e aprendemos a abrir uma maçaneta, vamos dizer assim, qualquer outra porta que nós encontrarmos no nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos conseguir abrir baseados naquele primeiro padrão que nós incorporamos. Então esse é o filtro da generalização, é a capacidade de generalizar, de estabelecer padrões que nós poderemos utilizar em várias situações, de acordo com aqueles que nós aprendemos. Se eu aprender a abrir uma porta, por exemplo, de cabeça para baixo, com os dois pés, só um exemplo, né, plantando ali uma bananeira, eu vou tender a abrir todas as portas daquela forma. Por quê? Porque é assim que eu aprendi, foi assim que eu aprendi a como se abrir a porta. Então é só um exemplo. E o outro filtro é o da distorção. Então nós distorcemos as informações muitas vezes para que elas se adequem ao nosso sistema de crença. É através, por exemplo, desse filtro da distorção que muitas vezes nós nos vitimizamos, né? Que muitas vezes nós julgamos as outras pessoas, que muitas vezes nós tentamos trazer as situações para nosso favor ou contra nós, dependendo daquilo que você tem implantado no seu subconsciente. Então é isso que esse filtro da distorção faz, ele distorce as informações para se adequar de acordo com as nossas crenças. Então nós não vemos muitas vezes as coisas como elas realmente são, e sim como nós interpretamos como elas são, tá? Dentro desses filtros ainda nós temos os metaprogramas, que são os nossos valores, são as crenças, mais uma vez, como eu falei, que estão implantadas no subconsciente, são as nossas decisões, e as crenças e os valores interferem nas nossas decisões. Nós tomamos decisões de acordo com essas crenças e com esses valores. E uma coisa muito interessante que nós observamos na terapia, muitas vezes, é que
as pessoas pensam ter determinados valores, mas na prática tem outros, né? Quer um exemplo? Então, eu estou fazendo uma terapia com um cliente e ele fala assim, olha, o meu valor primordial é melhorar de vida, é passar num concurso, vamos dizer assim. Tá. Quantas horas por dia você está se dedicando a estudar, a pesquisar sobre esse concurso, se dedicando a treinar a sua mente para que você passe nesse concurso, se dedicando a incorporar a crença de que você pode passar? Estou meio sem tempo, eu estou me dedicando aí 1 hora por dia, etc. Quantas horas você passa no Instagram, no Facebook, na internet, assistindo jornal e etc? Eu passo, vamos somar ali, eu passo umas 4, 5 horas mais ou menos no geral. Então, qual que é o verdadeiro valor para essa pessoa? É estudar? É passar no concurso? Não. O verdadeiro valor para ele é se socializar nas redes sociais. Então, o maior valor aqui, nesse caso que eu estou falando, é a socialização, é se socializar em redes sociais, é estar por dentro, tá conectado nessas informações e nessas redes. E os estudos não são tão valorosos assim naquilo que ele tem interno, de mais interno. Então é a partir dessa observação, de trazer isso para a consciência, que nós conseguimos muitas vezes mudar alguns comportamentos. Claro, esse foi só um exemplo, né? Podia ser qualquer outro, né? Qualquer outro no dia a dia. Pode ser emagrecimento, saúde, relacionamentos, né? Muitas vezes a pessoa fala, o meu maior valor é a minha família, é o meu relacionamento. Quantas horas de qualidade você passa com a sua família? Quantas horas de qualidade você dá de atenção para sua namorada, para o seu namorado, né? Então, a partir disso, a gente consegue observar aí quais são os verdadeiros valores. E nós temos as memórias. As memórias também são muito importantes para formar as nossas crenças e os nossos valores. Por quê? São coisas que a gente viveu. Na live passada, eu falei sobre como o cérebro da criança é uma grande esponja, um grande absorvedor de informações. Então, o cérebro da criança ele absorve muitas informações e não de uma maneira crítica, de uma maneira aberta, direta. As pessoas que nos educam são autoridades para a nossa mente. O poder da autoridade, o valor de uma autoridade na nossa mente subconsciente é muito forte. Então, aquilo que os nossos pais transferem para nós, aquilo que a nossa educação transfere para nós, é tido como uma verdade muito profunda. Crenças familiares, crenças paternas, muitas vezes são muito difíceis de serem mudadas, de serem ressignificadas na terapia, justamente por isso, por esse poder de autoridade dos pais. Então, pensando em gerações e gerações que vêm com crenças limitadoras, sendo passadas de geração para geração, aquela pessoa que não acredita que ela pode fazer sucesso em alguma área que ela deseja, que ela pode ganhar muito mais do que ela ganha, que ela pode ser uma pessoa muito mais calma do que ela é, que ela pode ser uma pessoa muito mais amorosa do que ela é, enfim, que ela pode mudar características nela, mas essas crenças vêm sendo passadas de geração em geração, essas crenças limitadoras, sabotadoras, né? Aquela relação com a comida, muitas vezes nós temos que ressignificar essa relação quando a pessoa sofre com aumento de peso, por exemplo, que a maioria de nós, eu acredito que sofre. Então, como era a relação dos nossos antepassados com a comida, como a gente aprendeu a lidar com a comida e o quanto isso está interferindo nos nossos ganhos, naquilo que a gente deseja no nosso dia a dia, entende? Então, tudo isso está sendo gerenciado pelo nosso subconsciente. Então, esses filtros, eles auxiliam o subconsciente a consolidar essas informações e a implantar aquilo que são favoráveis, aquelas informações que são favoráveis com as nossas crenças, com as nossas programações, e a eliminar aquelas informações que não são. Então, para fazer uma analogia aí, para fazer um adendo, de informação, nós recebemos milhões de informações, de bits, medida em bits, nós recebemos milhões de bits de informações por segundo, né? E o nosso cérebro, para a nossa consciência, chega a apenas 160 e alguma coisa, 162 bits, mais ou menos, né? Isso é um estudo feito através da psicocibernética.
Para quê? Para que serve todos esses estudos, e tudo isso que eu falei? Para que a gente entenda que aquilo que nós estamos observando da realidade, a realidade que nós estamos vivendo, a realidade com que nós estamos interagindo, não necessariamente é a realidade de todas as possibilidades, tá? A realidade que nós estamos interagindo é a realidade que nós temos como crença, como possibilidade dentro de nós, né? E os diversos estudos mostram também a capacidade do ser humano em ressignificar, em reprogramar, em melhorar essas crenças de acordo com aquilo que ele deseja, né? Crenças de emagrecimento. Imagine se a pessoa que aumentou de peso, que ficou gorda, vamos dizer assim, gordinho, se ela não pudesse nunca mais emagrecer, né? Então, primeiro, você já ouviu isso, né? Primeiro a gente precisa mudar a nossa cabeça para depois mudar o nosso corpo. E na nossa vida é tudo assim. Se eu quero ganhar mais dinheiro, se eu acredito verdadeiramente que eu mereço mais da vida, que eu mereço um emprego melhor, que eu mereço um reconhecimento melhor da sociedade, né? Que eu mereço um relacionamento melhor, vamos dizer assim, né? Que eu mereço gerenciar melhor a minha vida. Se eu acredito internamente nisso, as minhas ações vão ser voltadas de acordo com essas crenças. Mas se eu não acredito, mesmo que eu fale da boca para fora, mas internamente a minha crença é de que eu não mereço, eu provavelmente vou me comportar de acordo com as minhas crenças. Eu posso até tentar mudar isso através das palavras, dos pensamentos, mas isso, quando chegar na minha estrutura de crenças, é uma estrutura tão forte que isso não vai penetrar. Então é só para a gente ilustrar a quantidade de filtros que nós temos, né? E como esses filtros influenciam naquela mente que eu chamei de mente subconsciente, tá? E como fazer isso, então, Júnior? Como fazer para mudar isso aí? Quais são as principais barreiras, né, que nós enfrentamos para desenvolver esse poder na mente? Eu vou falar um pouco mais sobre o poder ali na frente, mas de antemão, quais são as barreiras? O que me impede, às vezes, de conseguir aquilo que eu quero? O que me impede de mudar alguma coisa que eu já percebi que está me incomodando, já percebi que não vai me levar para onde eu quero, mas eu continuo fazendo, eu continuo repetindo, parece que eu quero mudar, mas eu não consigo internamente, eu não consigo incorporar isso, eu não consigo agir de acordo com aquilo que eu tenho planejado aqui, com aquilo que eu desejo. Por que que isso acontece muitas vezes, né? Provavelmente é autossabotagem, né? Então, quais são as principais barreiras aí nesse processo de mudança, de crescimento, nesse processo de utilizar, em sua maioria, o poder da nossa mente? Autossabotagem. O que é autossabotagem? Muitas vezes você até desejar mudar, mas você voltar a recorrer a comportamentos antigos, a comportamentos anteriores. Por quê? Porque você tem eles incutidos como crenças. Você tem crenças, você tem valores internos, né? Você tem crenças nas suas próprias habilidades, nas suas próprias capacidades. Isso vem sendo passado de geração para geração, isso vem sendo transmitido através da TV, isso vem sendo transmitido através do que você assiste, do que você muitas vezes lê ou acompanha, né? Então você tem uma crença de uma vida X, de uma vida que está acontecendo da forma como está acontecendo. E para que você mude isso, você precisa primeiro construir essa vida na sua mente. É uma coisa abstrata. Você está lidando com coisas concretas no dia a dia e você precisa construir algo abstrato. Por isso que muitas vezes não penetra na sua mente, você não consegue entender, você não consegue levar esse poder ao máximo que ele pode oferecer. Por quê? Porque é uma coisa abstrata. Você precisa primeiro construir isso internamente. E autossabotagem, por exemplo, é um comportamento que você deixa de executar, é uma mudança de pensamento, é uma crença interna que você tem, né? Então, o segundo aqui é crenças de limitação, ficou um pouquinho cortado lá, mas crenças de limitação, que crença de limitação é essa? Quero emagrecer, mas no fundo eu não acredito ser capaz, eu não acredito ser capaz de deixar de comer doce todo dia, eu não acredito ser capaz de ter um corpo legal, de ter um corpo bonito. Eu não acredito ser capaz de ter um bom relacionamento, por exemplo. Eu não acredito ser capaz de ser amado, de ser amada.
de ser compreendido, de ser compreendida. Eu não acredito ser capaz de passar num vestibular, de passar num concurso, de ser um excelente profissional na área que eu me dedicar a ser. Eu não acredito ser capaz de ganhar melhor. Eu não acredito ser capaz de perdoar coisas, mágoas do passado. Eu não acredito ser capaz de um monte de coisas. Essas são crenças limitantes. É a crença na sua incapacidade, na sua falta de capacidade, né? Como eu posso dizer que eu não sou capaz se eu nunca tentei? Como eu posso dizer que eu não vou conseguir realizar uma determinada ação se eu nunca fiz essa ação, se eu não tentei, se eu não esgotei todas as tentativas? Quer dizer, aquilo que eu desejo muitas vezes não está tão forte assim dentro de mim, não é um desejo tão interno, porque se fosse, eu estaria realizando. Se aquilo me incomodasse tanto, se essa dor que eu sinto doesse tanto, eu estaria buscando estratégias para mudar isso. E por que eu não faço? Porque muitas vezes eu não creio ser capaz de fazer isso, eu não creio ser capaz de mudar, eu não creio ser capaz de construir uma realidade diferente para mim, né? Outro sabotador, outra barreira, necessidade de agradar. Quem quer agradar todo mundo não agrada a si mesmo, não agrada ninguém, na verdade. Porque você vive em função de agradar os outros, né? Você vive em função de mendigar atenção, de mendigar carinho, de mendigar afetividade. E isso não é saudável nem para você. As pessoas se enjoam de você, as pessoas abusam de você e isso não leva ninguém a lugar algum, tá? Quando você deixa de se preocupar em agradar as pessoas e começa a fazer o certo, começa a fazer aquilo que você deve fazer, a vida tende a fluir muito mais. Você tende a tirar a sua atenção daquilo que importa menos e colocar a sua atenção naquilo que importa mais, né? Ser altruísta, ajudar os outros, interagir, ter compaixão, ter empatia, é diferente de querer agradar. Muitas vezes, o meu movimento de empatia com alguém é falar alguma coisa que não vai agradar ela no momento, mas que é extremamente necessária para a evolução dela, para que ela tenha melhores resultados naquilo que ela deseja, para que ela enxergue, abra mais a sua consciência para determinadas situações que ela não está enxergando, não está abrindo, entendeu? Então, agradar os outros é com certeza uma barreira. Querer agradar os outros é uma barreira para você atingir aquilo que você deseja, tá? E por último, é falta de gerenciamento emocional. As nossas emoções, os nossos vícios emocionais, os nossos traumas do passado, as nossas mágoas mais profundas que nós guardamos, as 7 chaves que nós levamos conosco, atrapalham veementemente, fazendo com que nós não atinjamos o verdadeiro poder da nossa mente, fazendo com que nós não atinjamos os nossos verdadeiros objetivos, porque nós ficamos num looping, presos emocionalmente, energeticamente. A nossa mente, para que vocês entendam, a nossa energia mental, como eu falei no vídeo passado, ela é direcionada, ela é limitada por dia. Então nós temos coisas que nós damos atenção e é para lá que a nossa energia psíquica vai. De acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que nós temos no nosso subconsciente, é para lá que a nossa energia psíquica vai ser direcionada. Então, se eu tenho uma mágoa profunda de alguém, de alguma coisa que aconteceu, se tem algo que eu não perdoo, que alguém me fez, ou que eu interpretei como se aquela pessoa tivesse me prejudicado, não sei. Mas se isso está incrustado no meu subconsciente, a minha energia psíquica fica o tempo inteiro presa naquela situação. Grande parte da minha energia vai ser mobilizada para aquela situação, para ficar remoendo aquilo, para ficar mantendo aquilo vivo, porque eu sinalizei que aquilo era importante. Se houve uma emoção forte envolvida na situação, é uma sinalização de que aquilo é importante para mim. A nossa alma tende a trazer aquela informação para o nosso cérebro, para que a gente resolva, tá? Para que aquela situação seja resolvida, para que aquele problema seja efetivamente perdoado, seja liberado, para que aquele nó energético seja desfeito e para que eu possa direcionar a minha energia psíquica para situações de crescimento. Como eu falei, a nossa energia psíquica ou ela é direcionada para situações de crescimento ou ela é direcionada para situações
de recolhimento, para situações em que eu estou me defendendo. Ou eu cresço ou eu me defendo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu sou vítima, se eu me sinto vitimizado pelas situações, né, se eu sou extremamente ansioso e construo na minha mente realidades ilusórias, imaginárias, que só me trazem sensação de desespero e de medo. Né? Se eu acredito que o mundo é um lugar que está tudo errado, que ninguém é bom, que ninguém me entende, ninguém me respeita, enfim, uma série de situações em que eu estou sendo gerenciado pelo medo, a minha energia psíquica ela vai entrar para que eu me defenda, ela vai, na verdade, ser emanada para que eu me defenda. O meu foco psíquico vai estar na defesa e não no crescimento. Quando eu paro de me preocupar, quando eu paro de gastar energia com situações, com pensamentos, com emoções que não fazem o menor sentido mais na minha vida, que não vão me levar para lugar algum, eu libero energia para crescimento, eu consigo direcionar essa energia para coisas que vão me fazer crescer. E aí que começa a surgir o poder da nossa mente. O poder da nossa mente é o poder de que aquilo que eu planto no meu subconsciente, aquilo que eu foco cresce, aquilo cresce, é como um músculo que eu treino na academia. Quanto mais peso eu pego, a tendência é o músculo crescer cada vez mais, né? A nossa mente, o nosso poder de alcance também é assim, aquilo que eu foco cresce. Se eu estou focando, se eu estou dando atenção para situações de medo, de estresse, situações que vão me fazer entrar numa condição de defesa, eu estou direcionando energia para situações de defesa. Se eu estou focando, se o meu foco está em situações de crescimento, né, as oportunidades começam a aparecer. Por quê? Porque o meu cérebro vai estar apto a interpretar essas oportunidades, a interpretar essas informações como oportunidades. Eu estarei olhando para situações de crescimento e não para situações de desespero e de defesa. Ou eu defendo, ou eu cresço. Ou eu defendo, ou eu cresço. Essa é a principal função do poder da mente, do poder psíquico, né? Ou eu foco no crescimento, ou eu foco na destruição, ou eu foco, né, no recolhimento, no encolhimento da realidade. E para trazer exemplos para vocês desse poder da mente, de como esse poder é eficaz, na verdade, como ele é eficiente, como ele é poderoso, né? Eu trouxe os conceitos de efeito placebo e efeito nocebo. Por quê? Porque a ciência, pelo menos, reconhece isso. A nossa ciência é muito lenta, né? Então a ciência precisa de várias provas para que ela consiga provar isso de maneira física, de maneira experimental, né? De maneira quantitativa, para que ela reconheça aquilo como algo a ser divulgado. Então, o efeito placebo, o que é o efeito placebo? Quando algumas pessoas que têm uma determinada doença, para elas é administrada uma pílula com açúcar ou com farinha e dizem para ela que ela está tomando o medicamento que vai curar aquela doença. E, né, essas pessoas são curadas da doença com o passar do tratamento, tanto quanto as pessoas que estão tomando aquele medicamento. E isso acontece diariamente, isso acontece em várias situações de estudo, né? Já revelou essa situação, esse efeito placebo, a eficácia desse efeito. Não se sabe, não se tem um parâmetro para avaliar, para direcionar o quanto isso é eficiente para todas as pessoas, né? É eficiente para todas as pessoas. O que eu quero dizer é que depende muito da crença interna da pessoa, daquilo que eu falei como crença, do que está no subconsciente dela. Então, tem a situação do médico ser uma autoridade, tem a situação da pessoa não estar sabendo que está tomando açúcar, né? Então, o quanto ela crê que ela vai se curar tomando aquela pílula lá. Né? E qual o poder da nossa crença? A nossa crença, né? As nossas células corporais, antes de falar das células corporais, eu tenho que dizer que a nossa mente, o nosso corpo está intimamente conectado.
Hoje, a ideia de psicossomática, né? O que é psicossomática? Que a nossa mente, a nossa psique se manifesta no nosso corpo e vice-versa. Já é uma realidade. Então, muitas doenças que nós desenvolvemos é através da psicossoma. O que é psicossoma? É a capacidade da nossa mente, do estresse, das aflições mentais interferirem no nosso corpo e gerirem aí essa doença. Então, como mente e corpo estão conectados, extremamente conectados, né? Quando eu tomo um medicamento, as minhas células elas têm receptores nas suas membranas, chamados de receptores intermembranas, que eles interpretam informações do meio externo. Essas informações chegam de diversas formas, por vias químicas, por vias elétricas, né, por vias magnéticas, né, eletromagnetismo. Então elas chegam para essas proteínas de membrana. Essas proteínas das membranas transferem as informações para o interior das células e o interior das células produz proteínas responsáveis, né, por gerenciar, por fornecer mecanismos de defesa, fornecer mecanismos estruturais para eliminação de doenças, para a criação de um ambiente interno favorável de acordo com essas informações que chegam. Então, o efeito placebo ele se baseia nisso, nessas informações, o quanto o nosso cérebro, nossa mente, nossa psique envia informações para as células e quanto o nosso corpo se comporta, reage a essas informações. Então, uma pessoa que está tomando a pílula de açúcar, ela imagina que ela está tomando um medicamento, ela imagina que aquele medicamento vai curar ela e aquele medicamento realmente cura, né? Por quê? Porque ela acreditou naquilo, ela programou o corpo dela para agir da forma com que ela se curasse, né? E junto com o efeito placebo tem também o efeito nocebo, que é o efeito contrário, né? Pessoas que não tinham nenhum tipo de doença, elas por algum erro lá eram informadas que tinham essas doenças ou acabavam incorporando, acreditando que tinham essas doenças, e elas realmente acabavam adquirindo essas doenças, morrendo até. Tem um caso no livro do Bruce Lipton, A Biologia da Crença, em que ele relata um cara que morreu de câncer, se eu não me engano foi de câncer, sendo que após a morte dele foram fazer a autópsia, ele não tinha nenhum nódulo, não tinha câncer no corpo dele, mas ele acreditou, incorporou aquilo de alguma forma e acabou morrendo. O corpo respondeu àquela programação mental. E isso, dentre vários outros casos, existem vários casos sobre isso, falando disso, dos efeitos placebo e do efeito nocebo. Isso é só para ilustrar o quanto a nossa mente é poderosa, principalmente na parte fisiológica, né? Quanto está em interação o nosso corpo e a nossa mente. E o quanto nós precisamos dar atenção para as nossas crenças. Aquilo que nós cremos cresce, aquilo que nós colocamos foco e atenção cresce, né? A nossa mente, ela é muito poderosa. Nós precisamos descobrir o poder da nossa mente, nós precisamos experienciar isso. Nós já experienciamos isso ao longo do nosso dia a dia, mas de acordo com as crenças que nós temos. Se a gente quer fazer algo diferente, se nós queremos mudar algo, nós precisamos experienciar mais situações no nosso dia a dia. Outro exemplo do efeito placebo aí, relacionado ao câncer, né, é de um rapaz, eu sempre conto isso, a Denise, minha namorada, até pediu para eu falar no vídeo dessa história. Tem uma história que circula, né, que um rapaz ele descobriu que ele tinha câncer. Na época de 1964, se eu não me engano. E esse rapaz foi ao médico, o médico falou para ele assim, você vai ter no máximo 30 dias, o senhor tem no máximo 30 dias de vida, tá? O câncer já estava bem alastrado, já estava bem evoluído. E ele foi para casa, né? Passaram os 30 dias que lhe restavam. Nesse período que ele estava em casa, ele assistiu um vídeo na TV, uma entrevista falando que estavam testando um novo medicamento para câncer e que os testes estavam bem avançados e esse medicamento tendia a ser muito eficaz para a doença. Ele, querendo salvar a própria vida, correu para o médico e falou, eu quero testar esse medicamento em mim aí,
tomado esse medicamento porque eu vi que ele vai curar essa minha doença. E o médico falou, mas pensou na verdade, né? Mas ele já está em estágio terminal, esse medicamento nem saiu ainda da fase de teste, nem vai chegar a tempo, ele não vai se curar. Mas, né, não querendo desanimar essa pessoa, não querendo eliminar as esperanças dele, falou, não, eu vou dar esse medicamento para o senhor sim. E administrou um medicamento placebo, com açúcar, pílulas de açúcar, e deu para esse rapaz tomar. E ele foi para casa, tomou, e acreditando, eu vou sair dessa, né? E depois de 2 anos, né, ele voltou ao médico, o médico até se surpreendeu ao ver ele no consultório ali, falou, o senhor aqui, eu achei que... E o senhor tá bem, olha como o senhor tá corado, que bom de te ver, né? E o médico ficou sem entender, porque ele tinha dado um prazo de vida curtíssimo, né, para aquele senhor. E ele falou assim, como o senhor pode ver, eu me curei, graças ao remédio que o senhor me deu, eu vim aqui agradecer, etc. E o médico pensou, nossa, mas o que eu dei para ele foi pílula de açúcar, né? Olha o poder da nossa crença. Não, o senhor está ótimo, então continua o tratamento e está ótimo. Fez exames nele e o câncer tinha sumido do corpo dele, não tinha mais nenhum tumor no corpo dele. E ele foi para casa. Quando ele estava em casa, ele viu passando na TV que aquele medicamento que eles estavam testando não tinha comprovado a sua eficácia, na verdade tinha se mostrado pouco eficaz e que eles iriam encerrar os testes. Então, aquilo impactou aquele homem de tamanha maneira que falou, nossa, então esse medicamento não me ajuda, o médico deve estar errado, ele deve ter visto meus exames errados, lá eu devo ter continuado com o câncer, eu devo estar perto de morrer, e voltou no consultório, né? E o médico foi fazer os exames, ele exigiu que fossem feitos esses exames, e o médico fez os exames novamente, e o câncer tinha voltado, estava lá de novo. Só que o médico, percebendo o que ele tinha feito no primeiro momento, disse, não, mas aquele medicamento que o senhor viu na TV, é só um lote. O lote que eu dei para o senhor tomar, aquele lote realmente se mostrou eficaz nas pesquisas. Pode continuar aqui, que o senhor está curado. E ele voltou para casa. E passaram-se mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o homem voltou no consultório e falou, olha, doutor, o senhor tinha razão, aquele medicamento funcionou mesmo, olha só o jeito que eu tô bem mesmo, graças a Deus, muito obrigado, viu? E ele voltou para casa. Quando chegou em casa, apareceu mais algo na TV sobre testes sobre medicamentos para câncer e eu não sei como que entrou no assunto. A irmã dele falou, o seu médico me relatou mesmo que ele tinha dado era açúcar para você tomar e não medicamento, né? É porque esse medicamento não funcionava e tal, e o cara se impactou tanto com aquilo que 1 mês depois ele faleceu. Então essa é só uma história para ilustrar o quanto a nossa mente tem poder, né? À medida que ele acreditava, à medida que ele tinha certeza que ele ia se curar, aquilo sumia. À medida que ele interiorizava que aquilo estava fazendo mal para ele, aquela doença voltava, né, a se instalar. Então essa é só a parte fisiológica, né? Só a parte física da nossa saúde, mas a nossa mente tem o poder de criar tudo que nós desejarmos internamente, aquilo que nós realmente sentimos que somos capazes, né? E para isso nós precisamos nos concentrar no poder do nosso subconsciente, que é a mente que gerencia, que rege, que alimenta a máquina, né? Que leva para o nosso consciente. O nosso consciente organiza, mas é o subconsciente que trabalha dia e noite para que as coisas aconteçam. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, se a gente quer elevar o poder da nossa mente ao máximo, nós precisamos primeiro acreditar, precisamos primeiro ter a crença interna no nosso subconsciente de que isso é capaz, de que nós podemos fazer isso, né? Então, eu trago aqui a frase do Albert Einstein. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Então, enquanto a nossa mente barulhenta fica pensando em situações diariamente,
voltando a situações das nossas antigas crenças, daquilo que está internamente incrustado no nosso subconsciente, o subconsciente não consegue agir de outra forma. Nós não conseguimos reprogramar esse subconsciente. Então, silenciar a mente através de estratégias, né? A mente consciente, e estimular o nosso subconsciente a implantar crenças de crescimento, crenças positivas que nos levem a atingir aquilo que nós desejamos é extremamente crucial se nós quisermos sair de um lugar e chegar em um lugar melhor, um lugar que nós planejamos. Então, eu trouxe essa frase do Einstein para que a gente entenda esse mecanismo. Então, o Einstein tentava com a consciência chegar a um resultado e ele não chegava. Então, quando ele relaxava a mente, deixava que o subconsciente, com a sua maquinaria, com a sua matemática avançada interna, com a sua estrutura física e química interna, conseguisse juntar as peças para que ele chegasse no resultado, esse resultado emergia. Muitas vezes absorvia através de intuições esse resultado e aquilo desculpa, acho que não é o Covid. Acho que não. Tomara que não, né? Vou usar agora o poder da mente para dizer que não é. Enfim, mas aquilo emergia, aquilo de alguma forma brotava nele. Então nós precisamos focar nas nossas crenças, focar naquilo que nós temos internamente, trabalhar arduamente, trabalhar confiando para que aquilo que nós desejamos aconteça. É assim que nós usamos o poder da nossa mente. E por último, eu vou trazer uma atividade. Pena que ficou meio um pouquinho cortado aqui, mas uma atividade para que para que você aí que está me assistindo consiga experienciar um pouco o poder da mente, experienciar um pouco o seu poder de autotransformação, seu poder de mudança, tá? É uma estratégia que eu utilizo nos meus atendimentos, que eu utilizo nas minhas palestras e que é uma estratégia muito eficaz. Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é defina o que você deseja. Você precisa definir uma meta clara e objetiva, uma meta que seja clara e realizável, né? Então, a nossa mente não tem uma finitude, vamos dizer assim, de capacidade. Nós podemos atingir muitas coisas grandiosas, né? Haja vistos as pessoas que atingiram coisas grandiosas, né? E não são porque são pessoas extremamente diferentes de nós, não, mas sim porque acreditaram, sim porque souberam alimentar aquilo, sim porque se comportaram em direção àquilo, tá? Em direção a realizar aquilo que desejavam. Então, mas para que nós possamos acreditar veemente, para que nós possamos experienciar esse poder, né? Eu aconselho você a ir galgando aos poucos, ir percebendo aos poucos, né? Esse poder vai se revelando aos poucos, porque lembre-se, nós precisamos acreditar internamente que é possível para que aquilo se torne possível, para que aquilo realmente aconteça. Então, primeira coisa, defina uma meta. Pode ser uma pequena meta que você deseja, né? O que vai ser bom para você agora, quais são os seus objetivos agora e que vão levar você a um resultado que você deseja. Não sei, pode ser qualquer coisa aí. Pode ser meta de relacionamento, meta de espiritualidade, pode ser meta no trabalho, meta financeira, pode ser meta de saúde, enfim. Você que escreve aí. Qual é essa meta? Tem que ser bem definida e clara. Identifique uma barreira, identifique alguma crença interna, algum sabotador interno que te leva a não realizar essa ação, que te bloqueia, que te impede internamente. Faça uma vasculha mental. Então, eu queria um emprego melhor. Comece a perceber internamente se você realmente internamente se julga capaz de ter esse emprego. Ou o que a sua crença, o que o seu subconsciente vai te dizer. Que essa programação interna vai revelar para você. Identifique essa barreira, pelo menos uma barreira. Formule uma declaração contra essa barreira. Então vamos lá. Eu vou definir uma meta, eu identifiquei a barreira e eu vou formular uma declaração oposta a essa barreira. Então, se eu tenho lá que eu não sou bom o suficiente para
sei lá, para ganhar mais. Vamos imaginar que eu quero ter um salário aí de 10 mil reais, ou que eu quero, não vou escolher outra coisa. Vamos imaginar que eu desejo emagrecer, tá? Então, o que você deseja? Emagrecer. Identifique uma barreira, tá? Uma barreira é que eu já tentei emagrecer várias vezes e não consigo, então eu não acredito ser capaz de emagrecer mais. Então, formule uma declaração que vai contra essa barreira. Então, se eu acredito que eu não sou capaz, eu vou acreditar que eu sou capaz. Eu sou capaz de emagrecer, eu vou emagrecer a partir de hoje. Eu me sinto já muito mais magro, eu me sinto já muito mais, com um corpo muito mais legal, muito mais dentro daquilo que eu desejo. Eu sinto que eu estou cada vez mais próximo do meu objetivo. Incorpore essa nova crença. Que jeito? Fechando os olhos como eu fiz, respirando fundo, estimulando sensações positivas, se imaginando, se visualizando magro, se visualizando mais magro, uma roupa que você vai comprar, uma roupa que você vai colocar depois que você atingir esse objetivo. Comece a sentir isso, comece a perceber o quanto isso vai fazer bem para você, quanto realmente isso vai acontecer, quanto você realmente é capaz de fazer isso. E monte um plano de ação. A partir disso tudo que a gente fez, você precisa montar um plano de ação que seja claro, que seja objetivo e que seja realizável, tá? Então você vai montar um plano de ação para atingir aquilo que você imaginou, para atingir aquilo que você mentalizou agora, tá? Pode ser começar a fazer exercícios físicos, pode ser começar a se alimentar melhor, pode ser procurar uma nutricionista para montar um cardápio para você, pode ser procurar um profissional que vai te ajudar a fazer exercícios físicos, né? Se você tem outro objetivo, passar em um concurso, se você tem outro objetivo, arrumar uma namorada, arrumar um namorado, se você tem um objetivo, esquecer uma pessoa que você não consegue esquecer, um antigo relacionamento, enfim, vários objetivos, ganhar mais dinheiro, investir, enfim, crescer mais espiritualmente, que é o principal dos nossos objetivos, né? Evoluir espiritualmente, não sei, você vai me dizer aí o que você define como algo que você deseja, você vai identificar um sabotador, você vai formular essa declaração, você vai incorporar essa nova crença, vai fazer com que essa nova crença se incorpore no seu subconsciente, se incorpore na sua maquinaria mental, né? No seu novo nível de crença, se instale essa nova crença para que a antiga crença saia. Quando eu instalo uma nova crença, a antiga crença se enfraquece, ela é deixada de lado. É o processo de neuroplasticidade. A neurociência já revela que a neuroplasticidade é uma realidade. O que é neuroplasticidade? São caminhos neurais novos, né? Então, tudo aquilo que eu faço, a forma como eu me comporto hoje, existem caminhos neurais, conexões entre os neurônios, né, interneurônios, que me levam a agir daquela forma. Se eu desejo uma nova ação relacionada àquele mesmo tema, o meu cérebro é capaz de estabelecer novas conexões. Isso leva um tempo, isso às vezes precisa de terapia, isso às vezes precisa de vários comportamentos para que aquilo se instale, mas o primeiro passo é isso que a gente está fazendo, que é criar estratégias, criar essa nova crença e a partir daí começar a rodar essa crença. É isso que nós fazemos na terapia hipnótica, por exemplo, né? Então nós acessamos o subconsciente através de um rebaixamento do senso crítico. Tem vídeos meus aí falando sobre isso no meu canal, né? Explicando certinho o que é a hipnose. Nós acessamos esse estado, terapeuta e paciente, nós acessamos esse estado, né, subconsciente. Essas informações são reveladas e nós temos a possibilidade de implantar, né, de ressignificar essas informações, trazer novas crenças, mostrar para essa pessoa que ela é capaz, né? É uma terapia breve. Por quê? Porque isso tende a ser mais rápido, né? Quanto mais eu sinto, quanto mais eu acredito, como eu falei, como eu trouxe exemplos, mais rápido aquilo tende a acontecer. Então, eu monto um plano de ação e eu começo a agir a partir dessa nova crença, a partir dessa nova programação mental que eu implantei. E quais são os limites da mente?
a mente não tem limites, né? A mente realmente não tem limites. O que vai fazer com que nós tenhamos, nos projetemos para fora vão ser as nossas crenças, como eu falei, aquilo que a nossa alma deseja, né? Então as nossas crenças, nossos pensamentos têm que estar alinhados com a vontade da nossa alma, do nosso espírito, vamos dizer assim, com a nossa vontade mais interna. Se eu nasci para fazer alguma coisa, se eu nasci, sei lá, para ser um artista, ou se eu nasci para ser um grande empresário, se eu nasci para ser uma pessoa mais amorosa, e eu não estou fazendo isso, uma pessoa mais altruísta, uma pessoa que tenha mais compaixão, se eu nasci para experienciar, para experimentar coisas boas na vida, ter mais relacionamentos bons, e eu não estou vivendo isso, né? Então, eu não estou alinhado com a minha vontade da alma, eu não estou alinhado com o meu mais profundo, né? Com o meu mais interno. Por quê? Porque as minhas crenças estão bloqueando esse alinhamento, as minhas crenças estão bloqueando esses comportamentos em direção a esse alinhamento. Então, eu preciso mudar aquilo de mais interno que eu tenho, essas crenças limitadoras, esses sabotadores, e muitas vezes a terapia, né, na maioria das vezes, ajuda muito isso. Por quê? Porque ela vai trabalhar, vai direto ao ponto, vai trabalhar junto com a pessoa, terapeuta e paciente ali, através de formas para se chegar naquele resultado que a pessoa deseja, tá? Mas faça o teste aí, utilize essa ferramenta que eu passei para que você consiga perceber a sua capacidade de criar. Não se contente com o que você está vivendo hoje, porque todos nós nascemos para evoluir de alguma forma, tá? Para alguma direção nós precisamos evoluir. A evolução faz parte da vida de todos, né? De tudo que existe, na verdade. Tudo evolui, né? E nós temos esse poder, essa capacidade de evolução através do despertar do poder da nossa mente. Nós precisamos entender, nós precisamos primeiro saber que nós temos esse poder, né? A partir do momento que eu tomo conhecimento disso, que isso emerge para a minha consciência, que eu sei desse poder, eu começo a trabalhar, a me gerenciar em direção a esse poder, em direção a conquistar esse poder, em direção a desenvolver esse poder na minha vida, na minha realidade. Isso vai me beneficiar e beneficiar as pessoas ao meu redor, ao meu entorno, tá bom? Então era isso que eu queria falar hoje, né? Se você tem mais alguma coisa a acrescentar, pode deixar nos comentários aí do vídeo. Vou deixar o vídeo salvo, a live salva, tá? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença. Lembre-se sempre, assuma o controle. Assumir o controle é isso, é entender o nosso poder, é entender o poder que cada um de nós temos, é gerenciar aquilo que nos cabe, tá? Então, muito obrigado pela live de hoje. Assuma o controle, até o próximo. Tchau, tchau. Beijo.